Existe um antigo ditado segundo o qual a função da palavra é esconder a verdade. Vivemos a época da mentira como se fosse verdade, para convencer as pessoas de que a verdade não existe. Só que as pessoas precisam entender algo básico para não caírem nessa arapuca de enganação. A verdade é de cada um e a realidade é de todos. Ou seja, há uma grande diferença entre verdade e realidade, embora não pareça. Porque se as palavras escondem a verdade, que pode ser manipulada, a realidade ninguém consegue manipular. Complementando o que eu disse agora há pouco, você tem que confrontar os fatos com aquilo que é dito como se fosse verdade. Quer ver alguns exemplos bem práticos? Quando um ministro diz que a economia vai bem, essa é a verdade do ministro na qual ele quer que você acredite. A realidade que você pode confrontar com essa verdade enganosa é quando você vai ao supermercado e percebe que não pode comprar nem sequer um terço do que comprava antes. Ou quando você confronta essa verdade mentirosa com o índice altíssimo de desemprego. Ou quando você tem estatísticas que comprovam que o índice de miséria da população está aumentando cada vez mais. Os mentirosos dizem que existe exagero em relação a crises climáticas. Mas nos países onde as pessoas morriam de frio, agora estão morrendo de calor. E onde morriam de calor, estão morrendo de frio. E em várias cidades surgem cada vez mais tempestades terríveis que causam calamidades impressionantes, além do aumento de tufões, tornados e o derretimento de geleiras que tem e que parece que vai deixar muito país aí debaixo da água. Você viu o que aconteceu em Nova York na semana passada? Já viu alguma vez aquilo acontecer? Com dezenas de casas destruídas, carros amontoados, um por cima dos outros, vários mortos, um caos total, com aquela fúria, garanto que você nunca viu. Pois é, essa é a realidade, ou seja, os fatos que desmentem a mentira. Algumas pessoas também dizem que a culpa de tudo que está acontecendo é da pandemia. Mas o vírus da pandemia, e disso todo mundo sabe, atacou o mundo inteiro. E existem inúmeros países onde a economia está muito bem e até em crescimento. Vacina não funciona, dizem os ignorantes. É a verdade que eles querem passar para você, porque é a verdade apenas deles. A realidade é que muitos dizem isso e vão se vacinar escondidos, ou morrem porque não tomaram a vacina e pegaram a doença. Já houve vários casos. E os índices de morte caíram na medida em que a vacinação foi avançando. Sabem quem quer o tempo todo usar uma versão mentirosa para enganar as pessoas? Os fascistas e os nazistas. E sabe quem eles mais usam para isso? O povo. Então, atendendo a um berreiro de uma pessoa só, que chamam os outros de ditadores, eles juntam um monte de gente na rua e chamam isso de povo. Não são povo coisa nenhuma, são apoiadores ou fanáticos, ou a parcela da sociedade que é fanática, nazista ou fascista, mas não é o povo. Uma mentira que virou a moda é de dizer que o nazismo é coisa de esquerda ou de comunista. Aí existe uma dupla mentira. Em primeiro lugar, nem todo esquerdista é comunista. Em segundo lugar, e basta conhecer ao menos um pouquinho da história, a realidade é que Hitler sempre perseguiu e matou comunistas. Aliás, essa lenga-lenga toda em relação ao comunismo é até uma mentira escandalosamente contraditória. A extrema-direita ataca a China porque é comunista e, ao mesmo tempo, diz que comunismo só produz miséria. Então, das duas, uma, ou a China não é comunista, ou o comunismo não produz só miséria. Eu estou mostrando algumas imagens das regiões mais pobres de uma cidade chinesa, onde os prédios estão, inclusive, sendo demolidos para a construção de novas habitações. Deixando claro aqui que eu não estou defendendo nem atacando a China.
E quem duvidar das fotos pode assistir aos vídeos cujos links eu fiz questão de deixar nas anotações deste vídeo para você conferir se você duvidar. E lembrando ainda que este vídeo não é sobre a China, este que eu estou fazendo agora, mas sim sobre o país que tem provavelmente a maior indústria de fake news do mundo e cujas fábricas de produtos reais estão defasadas, algumas quase sucateadas, outras se retirando do Brasil, enquanto a indústria das fake news consegue fabricar até mamadeira com bico em formato de pênis. E é essa a indústria da mentira que estão querendo perpetuar no Brasil. Quanto às favelas brasileiras, bom, essas nem precisa mostrar. Aliás, nem precisaria mostrar, né? Se você conhece realmente o Brasil, ao contrário de muitos ministros que nunca saíram dos seus gabinetes luxuosos, pagos com o nosso dinheiro, para conhecer a realidade brasileira, você certamente não vai ficar surpreso com a realidade dessa diferença. Quer saber de outra frase muito conhecida para enganar quem não conhece os fatos ou não presta muita atenção a esses fatos? Dizer que uma pessoa está desobedecendo às leis e à lei maior, que é a Constituição, e depois dizer que não quer desobedecer a essa lei maior, mas está sendo forçado a isso. Essa, aliás, é uma faceta da política muito conhecida, que se chama sofisma. E colocar também a culpa nos outros, né? Eu acho que eu até já expliquei aqui o que é o sofisma, mas vou explicar de novo. Numa frase muito simplificada, sofisma é quando as pessoas misturam alguns fatos e depois inventam uma mentira que tem cara de verdade. Nós tivemos recentemente a aprovação pelo Congresso de uma matéria que revoga a Lei de Segurança Nacional, que é a lei mais dura da época da ditadura. Aí vem os patifes, que se fingem de jornalistas, dizerem que um determinado presidente da República vai entrar para a história como quem revogou a Lei de Segurança Nacional. Mas, em primeiro lugar, não foi o tal do presidente que aprovou a nova lei, e sim o Congresso. E, em segundo lugar, o que esse presidente fez foi vetar vários dispositivos dessa nova lei. Quem é bem informado sabe perfeitamente que um dos dispositivos vetados foi exatamente o que caracteriza ou o que tipifica como crime a divulgação e a propagação de mentiras. Ou seja, a situação é tão grave que os mentirosos querem legalizar a mentira, a calúnia, a injúria, a difamação. E quem quer legalizar tudo isso são os mesmos que chamam de liberdade de expressão o ato de mentir, de caluniar, de injuriar, de difamar e até de ameaçar com arma de fogo nas mãos e nas patas. Então, para que você não fique engolindo grandes mentiras como se fossem verdades, fique atento e atenta aos fatos. E fatos não são aquilo que os outros dizem, e sim o que acontece de fato, ou seja, a realidade. Fique atento aos fatos, na certeza de que você jamais vai poder comprar uma mamadeira que nem existe.